Olá, irmãos, vamos nos acomodando aí. Quem está chegando, dentro de alguns instantes, nós vamos estar participando dessa live da Igreja Batista Nacional da Esperança. E aí estamos aguardando por alguns instantes, fazendo uns testes finais aí, vendo como é que está o cabelo. E daí então ver como nós vamos ficar nessa live. O mais importante aqui é o que nós estamos procurando absorver, nos alimentar no dia de hoje. A nossa carta do apóstolo Paulo à igreja da região dos Gálatas. E aí então, dentro de alguns minutos, nós já vamos estar começando. Ei, Vânia, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Amém. Daqui a pouco, Vânia, vamos estar começando aí. Alguns minutinhos. Vamos lembrar aqui o nosso cantor cristão. Separei aqui duas músicas que eu quero cantar nessa noite. Um é o hino 9. Preparando aí para poder estarmos participando. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formasse firmamente a terra, eras e sempre e has de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito é excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Aí, meu genrão aí, ó, Júlio, um abraço, meu querido. Vai para a aula. Então, nós estamos nos aproximando aí do instante de começar a nossa live.
Nossa irmã Vânia quer estar nos prestigiando, nosso irmão Júlio. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos falar sobre essa carta que eu aprendi muito para poder compartilhar um pouco com vocês aí deste muito que eu ouvi, às vezes até precisando fazer uma interpretação, porque alguém dizendo uma coisa, outro parecendo dizer uma coisa divergente. E aí então, vendo o contexto histórico, a situação, entender essa divergência aí. Mas, irmãos, mande aí a sua pergunta e nós vamos estar orando para poder começar. Bom, creio que é essa hora de nós começarmos, né? Paz do Senhor Jesus, irmão Vânia Honorato. Que bom que vocês estão aqui. Márcia Vieira, amém. Então, irmãos, eu costumo dizer que tudo começa com oração. Tudo deve prosseguir em oração. E tudo deve terminar com oração. Então vamos começar com oração. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te somos agradecidos por esse dia de hoje, o dia 20 de maio do ano de 2020. A palavra do Senhor diz que este é o dia que o Senhor já fez. Nele nós nos regozijamos e nos alegramos. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um desses irmãos que já estão conosco e por todos aqueles que virão a ouvir e ver a mensagem desta live. Veja sobre todos nós. Todos nós somos carentes e necessitados das tuas misericórdias. O que seria de nós se não fosse o Senhor, ó Pai? Nós te bendizemos, nós te glorificamos, ó Pai, por tua imensa graça, pelo teu amor, esse amor sem medida, sem igual e sem par, porque não há altura, não há profundidade, não há largura, nem comprimento que possa medir o teu amor. E por isso que a tua misericórdia se renova a cada manhã de novo dia. E nós, na nossa insignificância, na nossa simplicidade, não temos mais do que reconhecer e sermos gratos ao Senhor pelo teu grande amor, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque tu nos sonda e nos conhece. E não há um homem sequer que possa dizer que o Senhor desistiu dele. E por isso nós te somos gratos, porque o Senhor não desistiu de nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Agora pedimos que o Senhor esteja conosco nesses momentos que se seguem. É para nós uma experiência nova, uma experiência, Senhor, que nós estamos, ó Deus, ó Pai querido, aprendendo, convivendo com ela dia após dia, nesse período de isolamento, Senhor, ó Pai, nesse período de estarmos, ó Deus, ó Pai querido, em casa. Mas a tua presença, Senhor, a tua presença é o que nós desejamos. A tua ação em nós, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor é o que muda o coração do rei. Tu, Senhor, mudaste o coração de Faraó mais de uma vez, quando enviastes as pragas. Muda o coração deste irmão, desta irmã. Muda o coração desta pessoa, Senhor, agora que está, ó Deus, ó Pai querido, presente nesse momento, nos ouvindo. Muda, Senhor. Porque, Senhor, a maior sede que nós temos, o maior anseio que nós temos é nos sentirmos completos. E a razão da nossa existência é o Senhor, porque fomos criados no Senhor. Diz a tua palavra que antes que os montes nascessem, ou que o Senhor formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, de geração a geração, tu és Deus. E nós que cremos na tua existência, que cremos no teu poder, na tua graça, no teu senhorio, na tua soberania, nós reputamos ao Senhor a nossa criação, a nossa origem, e por isso nós cremos que a razão da nossa existência é vivermos para a glória do teu santo nome.
Por isso, Senhor, pedimos que nesses momentos que vamos estar aqui conversando, falando sobre, ó Deus, ó Pai querido, essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós possamos alcançar, por meio do Teu Espírito Santo, a Tua palavra, Senhor, trazer, ó Deus, ó Pai, sentido e significado, edificação na vida dos nossos irmãos. Sim, Deus, faz isto. Traz também, Senhor, cura, traz, Senhor, ó Pai querido, libertação, traz renovo, traz unção, sabedoria, temor do Senhor, dá uma direção, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso e não há nada que o Senhor não possa fazer. E é isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos. Pastor Wesley, amém. Glória a Deus, irmão Eldo. Então, é um prazer estar aqui com vocês. É para mim, José Carlos, uma grande novidade, porque é a primeira vez que nós estamos fazendo diretamente assim, ao vivo. E hoje, eu, José Carlos, um dos pastores da Igreja Batista Nacional da Esperança, temos ali o pastor Wesley Ferreira Muniz, que está conosco. Nós estamos ali na Igreja Batista Nacional da Esperança, na rua Antônio Bicalho Lana, 142, no bairro Lagoa. Mas temos também outros pastores que somos alinhados na fé, no amor, em Cristo. E a esses eu mando meu abraço, em nome de Jesus. Cada irmão, cada irmã que está aí, um abraço. Antes de ir para o texto, que é essa introdução a o que o apóstolo Paulo estava desejando passar para os irmãos da região da Galácia, os Gálatas. Antes disso, eu quero cantar. Eu escolhi um hino, talvez um dos hinos mais antigos do cantor cristão, que é o hino 323, que fala de Castelo Forte. Esse hino é atribuído a Martinho Lutero. E eu escolho esse hino porque Martinho Lutero, ele foi tremendamente influenciado para aquilo que Paulo vai escrever aqui na carta aos Gálatas, que é a justificação pela fé, a salvação pela fé. Então, o hino 323, se você souber, onde você estiver aí agora, me ajude a cantar. Castelo forte é nosso Deus, espada e escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar,
nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, por Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Amém? Esse é o hino 323 do cantor cristão, cujo autor é Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele é um dos chamados reformadores, né, da igreja, e é um homem que vai ser usado muito para que a igreja possa voltar ao trilho. E é interessante isso, porque é sobre isso que nós vamos falar. Eu escolhi esse hino de Martinho Lutero, porque Martinho Lutero foi influenciado grandemente pelas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E por isso ele pôde questionar das 97 teses, e aí então ele pôde trazer para a igreja esta observância daquilo que Paulo vai falar aqui. E nós vamos já entrar no tema. Eu não sei se todos estão me ouvindo bem, se todos estão aí assistindo de maneira tal. Pode mandar a sua mensagem aí, e se estiver precisando corrigir alguma coisa, está providenciando aí. Desculpe, mais uma vez eu quero apresentar que é a primeira vez que nós estamos fazendo aí essa live, né? Essa é a primeira. No próximo domingo, às 18 horas, estará conosco o nosso pastor Wesley Ferreira Muniz, que estará fazendo o encerramento da nossa leitura da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E por isso que nós estamos fazendo essa live. Hoje nós lemos o 2º capítulo da carta aos Gálatas. E no domingo estaremos encerrando com o pastor Wesley Ferreira Muniz. Amém? Então, domingo será às 18 horas. E o tempo é um tempo oportuno, não vai ser nada longo. Então, agora já vamos partir para a nossa carta. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Quando se vê a ordem das cartas, ou, na verdade, do Novo Testamento, não há uma ordem cronológica em que as cartas foram colocadas. Nós podemos dizer que a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é uma das suas primeiras cartas. Na verdade, trata-se da sua primeira carta. E aí, então, o apóstolo Paulo, ele é o autor dessa carta. E por que ele é o autor dessa carta? Ele escreveu? Claro. Mas com qual objetivo? Qual é o propósito? A quem se dirige? Inicialmente, essa é uma carta diferente das outras demais cartas que o apóstolo Paulo escreve. Por quê? Porque essa não é uma carta escrita a uma igreja, como a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, né? A igreja de Filipe. Não. Essa carta é escrita por Paulo a uma região que hoje percepção
de qual lugar que eu estou falando? Nós estamos falando ali de uma região mais ao norte, na Turquia, né? A Galácia. Essa região, na época do, na época ainda da Idade Média, ela foi influenciada, invadida mesmo por alguns bárbaros que ficaram naquela região ali e formaram ali algumas cidades. E quando Paulo, ele, lá no capítulo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, quando ele chega à igreja de Antioquia, na Síria, levado por Barnabé, e ali eles estão evangelizando, eles estão falando, eles ficaram ali um ano falando sobre o reino de Deus, sobre a salvação em Cristo Jesus. E então, no Atos 13, o Espírito Santo traz uma revelação de que Barnabé e Saulo deveriam ser separados para irem como missionários para poder levar o evangelho a outros lugares. E aí você vai ver a partir do versículo 13 de Atos 13, Atos capítulo 13, a partir do versículo 13, você vai ver Paulo e Barnabé, juntamente com Marcos, que é primo de Barnabé, chegando a Antioquia da Pisídia. Eles saíram de Antioquia e saíram para poder pregar o evangelho e chegaram a Antioquia da Pisídia. E de lá eles vão para, no capítulo 14, a cidade de Icônio, Listra e Derbe. Então não era só uma cidade, não era só uma igreja. As igrejas não tinham essa placa denominacional, era a igreja do Senhor Jesus Cristo lá na cidade tal, né? E na verdade nós vemos lá em Atos capítulo 13 que pela primeira vez os do caminho, que nós éramos chamados assim, aqueles que eram do caminho, fomos chamados de cristãos, ou de Cristo. E quando Paulo, Barnabé e João Marcos saem, eles vão na sua viagem e chegam a essa região da Galácia. E lá eles pregam o evangelho com êxito. Algumas pessoas aí estão sendo alcançadas com a mensagem do evangelho. E aí, Paulo chega à cidade de Derbe, ele chega enfermo. E ao chegar enfermo para aquela cidade, eles recebem ele, tratam ele com carinho, recebem ele como um homem de Deus mesmo. Marcos já tinha voltado, porque vindo as aflições daquele mistério, ele voltou para casa, porque por causa da dificuldade, por causa das condições que eles passaram, as perseguições, né? E até risco de morte. Então, Marcos já tinha voltado. Então, Paulo e Barnabé, eles percorrem aquela região, evangelizam aquelas pessoas, falam do amor de Deus, e no final do capítulo 14, eles retornam para Antioquia, na Síria. E lá eles dão um relato de tudo quanto Deus tinha feito através deles. Então, eu estou fazendo uma introdução aqui sobre a situação de como é que Paulo e Barnabé chegaram a essa região da Galácia, a essas cidades, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Muito bem. Então, a carta não é escrita para uma igreja. Não existe a igreja da Galácia. Existe a igreja as igrejas na região da Galácia. Antioquia, Icônio, Listra e Derbe.
Muito bem. E presume-se que essa carta tenha sido escrita por volta do ano 56 até o ano 60. É uma diferença aí que não foi encontrado uma maneira mais correta de datar. Alguém disse 57 e tal. E que a carta teria sido escrita por Paulo na sua segunda ou terceira viagem. Pelo que nós vemos, pode ser a segunda viagem de Paulo a Corinto. E aí, na segunda viagem de Paulo a Corinto, ele então fica sabendo das notícias das igrejas lá na Galácia, e aí ele escreve. Ele escreve e escreve de uma maneira que nós vamos ver agora. Qual é o sentimento que Paulo escreve nessa carta? É um sentimento de espanto. Porque Paulo e Barnabé, eles chegaram àquelas cidades, falaram, anunciaram Jesus Cristo como Senhor, sinais e maravilhas se fizeram, pessoas reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aí então eles deixaram pessoas lá que pudessem estar à frente do rebanho, e quando eles voltam, porque o desejo deles era propagar, levar o evangelho aonde o evangelho ainda não tinha sido anunciado. Então eles não podiam se deter ali, ficar ali. E acontece que alguns missionários da lei, e eu vou esclarecer sobre isso, eles saíram de Jerusalém. E o que quem são esses missionários da lei? É preciso dizer isso. Em Jerusalém estava havendo um número crescente de conversão. Os apóstolos estavam lá. Havia perseguição. Havia morte, como a morte de Estevão, é verdade. Mas havia também um crescimento da fé. E as pessoas estavam recebendo a Jesus Cristo como Senhor. Acontece que alguns convertidos judeus a Cristo, eles eram fariseus e eles estavam acostumados à lei, ao legalismo. E aí, então, quando eles vão para fora, eles não vão pregando a salvação unicamente em Cristo Jesus. Eles vão pregando que, quando eles chegaram na região da Galácia, falaram assim: vocês ouviram o Evangelho? A pregação do Evangelho? Sim, nós ouvimos. Quem foi que pregou o Evangelho para vocês? Foi Paulo. O apóstolo Paulo. Vocês sabiam que ele não é apóstolo como os outros demais apóstolos, não, né? Porque ele nem ficava em Jerusalém. Ele era de ele era de Tarso. E nós chegamos aqui até vocês com cartas de Jerusalém, somos enviados para falar com vocês de que realmente agora vocês têm a Cristo, mas precisam guardar a lei. Vocês precisam ficar debaixo dos cerimoniais judaicos. Guardar o sábado, circuncidar, guardar as luas e as festas judaicas. Nas festas é a questão da alimentação. E aí, então, os Gálatas, que tinham recebido o evangelho da graça, começaram a dar ouvido a esses enviados para se circuncidar. Alguns chegaram até a se circuncidar e observar a lei. Então, quando Paulo tem essa notícia, quando ele fica sabendo do que estava acontecendo
daquele trabalho árduo que eles tiveram lá naquela região da Galácia, Lídia, né, em Cônio, na cidade de Cônio, Listra e Derbe, ele fica espantado. Fica tão espantado que basta ler um versículo aqui para você entender qual foi aquela situação perplexa que Paulo ficou. Ele diz assim, nitidamente, ele fica bravo mesmo. Essa é uma carta que Paulo ele não poupa a vara. Ele não mede as palavras no sentido de mostrar, de advertir. E tanto é que essa carta vai servir de base para quando mais tarde ele escrever aos Romanos e falar sobre a justificação pela fé, e de uma maneira embasada, de uma maneira bem firme, convicta, mas Gálatas é uma carta que é escrita com base assim, o que vocês estão fazendo? E aí então, deixa eu pegar aqui para ler o versículo 6 do capítulo 1 para vocês, que diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo ficou aborrecido, chateado, ficou bravo. Então, num dos comentários que eu li e que eu estava fazendo, me preparando, mostra que nessa carta o apóstolo Paulo ele usa a severidade, a rigidez, mas não esquece também de ser terno, de agir com ternura. Ele mostra para eles o erro deles. Ele fala assim, eu estou surpreso. E aí ele chega a falar com ele assim, olha, antes de conhecer a Cristo, como é que vocês estavam? Estavam aí parados. Ninguém se comportava com vocês. Nós chegamos até vocês e falamos para vocês do Evangelho de Jesus Cristo. Não impomos a vocês nenhuma restrição, nenhum julgo, nenhum peso. E aí, nessa carta aos Gálatas, então, Paulo começa a mostrar que o que aqueles missionários da lei, que são os judaizantes, ou que são aquelas pessoas que querem ter a fé em Cristo, mas querem trazer o uso, o peso da lei, o legalismo, para servir como, assim, o que eu posso fazer para eu contribuir para a minha salvação? E a resposta para essa pergunta é nada. Tudo quanto nós precisamos fazer para ser salvo em Cristo Jesus, está escrito a palavra: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 32, quando o carcereiro e Silas, lá na prisão, varões, que farei para que eu possa me salvar? E Saulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E então, eu estou falando sobre esse sentimento de Paulo para com os Gálatas, que é um sentimento de frustração, de raiva, de um sentimento assim, mas como? Não foi isso que eu anunciei para vocês? Agora, como é que vocês receberam o Evangelho e agora passam a acolher o Evangelho que não é o Evangelho? Porque, na verdade, eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias, e ele trouxe um esclarecimento sobre isso. Um Evangelho que não é o Evangelho, que não é o outro. Em algumas traduções bíblicas traz. E ele diz do conhecimento teológico que ele tem, do grego, né? E diz que
a palavra ali outro, ela tem o significado de que ele não tem a mesma essência. Na verdade, o que aqueles judaizantes estavam fazendo é pregando agora o evangelho que não tinha a ver com a essência do verdadeiro evangelho, que é Cristo. Porque para nós que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o que nós precisamos para ser salvo, tudo que foi necessário para que nós fôssemos alcançados pela misericórdia do Senhor, estava em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Ele cumpriu todo o propósito da vontade de Deus. O Evangelho de Mateus, ele descreve cada passo, cada momento em que a Escritura acerca do Senhor Jesus Cristo como Messias, como enviado, como aquele que haveria de ser o Filho de Deus, o que ele fez para cumprir a vontade do Pai. Então, quero dizer para você que Paulo, nessa carta, ele aborda 4 pontos. Através dessa situação que os gálatas estão vivendo, de deixar de crer na suficiência da graça de Cristo para ser salvo, para agora estarem buscando eles próprios se justificarem por meio da circuncisão ao 8º dia de uma criança que nasce, por meio da prática dos cerimoniais, com respeito à comida, com respeito a guardar a lei, com respeito às festas de lua e luas novas. Paulo está dizendo assim, olha, a lei, ela não justifica. A lei apenas mostra o quanto nós estamos errados. E aí, nessa carta aos Gálatas, Paulo vai mostrar que, lá em Gálatas 5, a partir do versículo 19, na verdade 17 ali, quando ele vai falar sobre... Ele vai falar, olha, por nós mesmos, nós não conseguimos, nós não somos capazes de nos santificar, de nos justificar. Pensar que nós pudéssemos fazer algo por nós mesmos para sermos salvos, isto é ir contra a glória de Deus. O Pai enviou o seu Filho amado. João escreveu isso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Senhor e Salvador. E é isso. E aí então, Paulo, ele vai falar sobre a salvação é um ato da graça de Deus pela fé em Jesus. Somos salvos pela graça de Deus. Pela graça nós fomos alcançados. O amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos resgatou. E tudo que eu e você precisamos fazer é crer. Crer no Senhor Jesus Cristo. Depositar nele toda a nossa confiança, toda a nossa fé. Lembra? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 40. Então, vamos lá. O outro ponto abordado é que, para convencer os Gálatas que Paulo não havia lhes pregado o evangelho por completo de salvação, mas que eles precisavam guardar a lei, eles puseram em dúvida o ministério apostólico de Paulo. E aí Paulo vai se defender dizendo, olha, o ministério que eu recebi, não recebi de homem algum, mas recebi do Senhor, do próprio Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. E ele se coloca que ele era um fariseu zeloso, que perseguia os cristãos, que levava-os até a morte.
por causa do seu zelo para com a palavra de Deus, mas que quando ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, lá em Atos 9, no caminho para chegando à cidade de Damasco, e que a partir dali a sua vida foi mudada, quando Ananias chegou e falou assim, irmão Saulo, impôs a mão sobre ele, as suas escamas dos seus olhos caíram, ele pôde ver e ser batizado. E aí então, depois ter um discipulado diretamente por meio do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi para Arábia, para a região arábica. E daí então, Paulo defende o seu apostolado. Nesse momento ainda não havia acontecido o concílio, lá de Atos capítulo 15. E Paulo vai ser muito perseguido por esses judaizantes, porque onde Paulo pregava o evangelho, depois eles iam para pregar que as pessoas precisavam guardar a lei para serem salvas. Que a salvação, que o sacrifício de Jesus não foi completo, não foi suficiente. Isso é uma heresia. Não há nada que eu possa fazer para que eu seja salvo por mim mesmo. Nós só somos salvos por causa da graça de Deus, como Paulo escreveu em a carta aos Efésios. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, aí, esse é o segundo ponto. Combater esses judaizantes que estavam dizendo que Paulo não tinha um ministério apostólico, porque eles acreditavam, os judaizantes acreditavam que os apóstolos eram aqueles que estavam em Jerusalém. Outra coisa interessante a respeito dos apóstolos, e que Paulo vai trazer nessa carta, é que os verdadeiros apóstolos eram aqueles que tinham aprendido diretamente com Jesus e comissionado por ele para ir levar o evangelho. E se você ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Ananias fala, Senhor, mas o Senhor está me mandando ir lá esse homem é perigoso, esse homem veio com cartas para prender a gente, para açoitar a gente. Deus diz a respeito de Saulo, naquela época, este para mim um vaso precioso, e ele saberá o quanto há de padecer pelo meu nome. Então, Paulo mostra que ele foi vocacionado pelo Senhor, e que ele recebeu a instrução que recebeu, assim como os demais apóstolos, ele recebeu do Senhor. E é por isso que é importante nós lermos essa carta. Essa carta vai nos fortalecer a nossa fé, a nossa convicção. Sou salvo pela graça. Isso quer dizer, irmãos, que nós não temos que desdenhar da lei. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus, quando veio, ele diz assim, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Sabe por quê? A lei não aponta quem está certo. Se você estiver no trânsito, dirigindo o seu carro, o sinal amarelou e ficou vermelho, e você veio e parou, o que aconteceu? Você fez o certo. O sinal abriu, você vai embora. Mas eu estou com pressa, aí eu estou vendo o sinal amarelou. E eu falei, vai dar, fechou e eu passo. O que vai acontecer aí se tiver uma máquina de tirar foto ali, ou alguém com a caneta na mão? Vou ser penalizado, vou ser multado. Por quê? Porque desobedeci à lei. A lei, Paulo vai tratar nessa carta de uma maneira bem profunda, bem firme, bem embasada. Ela só apontava o erro. Então, nós
não matamos, não roubamos, não fazemos isto ou aquilo, não é porque nós não podemos, não. Ou porque nós somos proibidos de fazer, não. Eu não faço isso porque eu amo ao meu Senhor. E o fruto das obras que eu faço é para a glória dele. Quando eu estou agindo de maneira certa e honesta com qualquer pessoa, em qualquer situação, eu estou demonstrando que aquele que está em mim é a razão do meu viver. Então, eu digo não ao pecado, eu digo não ao erro, não à violação da lei, não é porque eu sou bonzinho, é porque isso vai me justificar, não. Quem me justifica é o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Quem me justifica é a obediência e a submissão do Senhor Jesus Cristo a Deus o Pai. Então, esse é o terceiro ponto que ele aborda aqui na sua defesa. 2 pontos básicos, eu falei que são 4 pontos, e 2 pontos são básicos. Primeiro, Paulo fica aborrecido sobre a observância da lei. E a segunda é sobre a defesa porque estavam colocando em descrédito o ministério que ele tinha recebido. Por isso que é bom, nós estamos lendo apenas um capítulo por dia, leia com calma, vá digerindo, leia pela manhã, releia, depois pense, olha só, interessante isso. Como é que esse povo está fazendo isso? Será que nós também não fazemos isso, queridos? Será se quando nós estamos pensando assim, eu vou fazer isto, eu vou fazer esse voto para Deus poder fazer isso para mim, para eu mostrar para Deus que eu estou interessado, que eu estou mais interessado que o outro. Nada que nós fizermos nos tornará melhores. O que te torna melhor, o que me torna melhor é a presença de Deus em nós. Então, dos 4 pontos, a salvação é um ato de graça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A salvação só é real por meio de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse vindo e não tivesse morrido no nosso lugar, ai de nós. Mas porque ele morreu e ressuscitou ao 3º dia e foi recebido nos céus e hoje está sentado à destra Todo-Poderoso, porque ele vive, é que eu tenho certeza da vida eterna, porque ele pagou o preço de toda a condenação que havia contra nós. É por causa dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Não devemos aceitar a mistura da lei para alcançar a salvação. E a defesa do apostolado de Paulo, esses 3 eu já abordei. E o último que eu vou abordar, que Paulo está querendo dizer nessa carta aqui, é que a justificação em Cristo e não pela lei. Elas se misturam um pouco aí. Mas pensa bem. Lá no passado, aqueles ritos, rituais, lá o povo levando apresentando o seu sacrifício. Se aquilo fosse suficiente, precisava de Cristo ter vindo? Iria precisar que ele se despisse de toda a sua glória, porque ele já estava com o Pai. Jesus já estava com o Pai. Ele se despisse da sua glória, se fizesse homem, nascesse, vivesse como um de nós, padecesse as nossas dores, tudo fosse obediente à vontade do Pai. Diferente do primeiro homem criado por Deus, Adão, que foi criado de maneira sobrenatural. O segundo homem criado também de maneira sobrenatural,
por Deus, que é Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. O primeiro é o pai da desobediência. E o segundo é o pai da obediência, Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, da sua obediência, da sua submissão. Por isso Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 2, a partir do versículo 8, mas eu gosto muito de frisar os últimos versos que diz, pois que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. É muito bom. Desculpa se eu estou me prolongando aqui, nós já vamos terminar. Mas é muito bom falar desta palavra de Deus, é muito bom falar de vida eterna, porque é um presente, é uma dádiva, é de graça. Mas teve o preço, teve sangue, teve submissão, teve morte, mas teve ressurreição. E é por isso que não há outro meio. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. No grande e glorioso dia do Senhor, quando todos os homens e mulheres estiverem diante do Senhor, qual vai ser a diferença entre eu e o meu vizinho, entre eu e aquele que não crê? Sobre nós, sobre mim e sobre todos aqueles que creem, estará o selo do Espírito Santo, estará a marca do sangue do Cordeiro. Lá no passado, quando o anjo da morte veio no Egito para ceifar, para trazer morte a todo primogênito, toda casa que havia a marca do sangue nos umbrais das portas e das janelas, o anjo da morte passava e não ceifava vidas. Mas toda casa que não houvesse a marca, o anjo da morte passava e o primogênito, o filho mais velho daquela casa, morria. E no Egito houve um grande estrugir de choro naquela noite, porque milhares de pessoas morreram por não ter conhecimento do favor de Deus. Quando a lei veio, ela veio com Moisés, lembra? Mas nós não somos filhos da lei. Nós somos filhos da graça. Quando Deus chamou Abrão, Gênesis capítulo 12, versículo 1, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão foi justificado pela sua fé. Naquela época não havia lei. Mas Abraão foi circuncidado? Sim, mas uma aliança, o compromisso dele com Deus. Amém. Mas Abraão é conhecido como o pai da fé, justificado pela fé. Vamos lá ver Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, justificados por aquilo que creram e não por aquilo que fizeram. Justificados pela fé. Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador. Eu quero deixar aqui com você um versículo final do texto que nós lemos hoje no capítulo 2. E Paulo, ele diz assim, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Não morreu inutilmente. Ele morreu para salvar a todo aquele que crê. E eu e você devemos tomar cuidado. Cuidado com nos voltarmos para o legalismo. Porque nós fomos alcançados pela graça e não pela lei. Pela lei, nós só nos tornaríamos judeus prosélitos, convertidos. Mas pela graça, somos alcançados para a vida eterna revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que bom ter vocês aqui. Desculpa se faltou alguma coisa, eu oro, quero orar, encerrando, para que o Senhor possa trazer ao seu coração, à sua mente e também na sua vida diária o discernimento, a instrução do Espírito Santo para que você possa guardar e observar a palavra de Deus e ser livre. Paulo escreve aos Gálatas falando assim: vocês estão querendo ficar debaixo de jugo. Não. Nós fomos chamados para a liberdade que é em Cristo Jesus. A liberdade de dizer sim para Deus e não para o pecado. Amém? Mas eu quero orar por você. E desculpa se eu não consegui ler as mensagens aí, porque na verdade, como eu disse, é a primeira vez e nós estamos iniciando aí. Mas é muito bom. Amanda, minha irmã Fernanda, minha mãe, minha família, Gislene, glória a Deus a todos vocês. Eu quero orar por você, pela sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, viu? Pelo tempo e em nome da Igreja Batista Nacional da Esperança, nós agradecemos. Um agradecimento pela sua participação conosco aqui. Vamos orar? Quero orar pela sua família. Pai de amor e Deus de misericórdia, como o Senhor é bom. Ah, Deus, o quanto nós precisamos aprender na Tua palavra, sermos instruídos pela verdade e sermos libertos de todo julgo, de todo peso, de todo fardo, para sermos livres para cantar louvores ao Senhor, para dizer o quanto nós somos dependentes do Senhor, o quanto nós necessitamos do Senhor, para sermos livres para dizer que nós queremos ter o Senhor na nossa vida. Ó Deus, cada irmão, cada pessoa que agora, Senhor, está conosco nessa oração. Davi disse lá no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando me levanto. Esquadrias o meu andar e conheces os meus pensamentos. E ainda a palavra não chegou à minha boca, o Senhor já conhece. Jesus, sonda estes corações e vê, Senhor, ó Pai, aquilo que está, Senhor, ó Pai querido, no íntimo, no secreto, ó Deus, trazendo, Deus, ó Pai querido, ó Senhor, anseio, desejo, aflição. Pai, em nome de Jesus, traz paz, traz o Teu favor, o Teu refrigério por meio do Teu Espírito. Traz oportunidade de Te conhecer melhor, de Te conhecer mais. Eu peço, Senhor, por cada um. Peço, Senhor, ó Deus, por cada um e por cada família representada. E ele que está lá em Portugal, está conosco, pela vida da Tati, sobrinha da Adélia, que está lá nos Estados Unidos. Deus, eu peço por todos aqueles que, até mesmo aqueles que eu não conheço, mas o que o Senhor sabe, porque o Senhor os trouxe para esse momento, para que o Senhor possa falar a esses corações, trazer segurança, trazer resposta, trazer direção para um tempo novo. Meu Deus, eu oro em favor daquelas pessoas que nesse momento estão passando por uma situação
até mesmo um princípio de depressivo, tem misericórdia, Deus, que o teu Espírito Santo possa entrar nesses corações e fazer, ó Deus, ó Pai querido, que eles sejam, ó Pai, venham ser cheios da presença do Senhor e venham regozijar, se alegrar, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, Senhor, a esses corações. Abra os olhos, Senhor, assim como os de Saulo caíram e ele pôde ver que também as possam ter suas escamas caindo e elas possam ver a mão do Senhor e ver a beleza em tudo que está à sua volta, na sua casa, na sua família. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Até uma outra oportunidade. Próximas 8 horas, com o pastor Wesley Ferreira Muniz, nosso pastor ali na Igreja Batista Nacional da Esperança também. E fica com Deus. Amém?